Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel aqui da RoboBolsa. Vamos para mais um tutorial aqui de como operar melhor com a RoboBolsa. Novo indicador aqui para você utilizar nos seus trades, na sua análise do dia a dia, para você poder operar muito melhor com o nosso robô. Então a gente disponibiliza alguns indicadores para você fazer uma análise melhor do mercado. E essa agora é uma inovação aqui nossa, no nosso robô, né? O conjunto aqui de indicadores, a gente tem planilha, tem um robô, então a gente sempre está aprimorando a nossa análise e como a gente opera no mercado. Vamos para esse indicador que é a distância para a média. Ele evoluiu, eu vou mostrar as atualizações dele, tá bom? Então vamos lá, para que ele serve? Vamos lá, você jogou no nosso aqui mini índice que eu estou mostrando aqui, tá? Para a gente poder analisar. Então a primeira coisa, você tem que colocar o IN cifrão N, tá? E se você for usar o dólar também, você pode usar WDO, o cifrão N. Por quê? Porque isso é uma série contínua. Você pode analisar o mercado por meses, né? Se você for para trás aqui, você vai ver que tem a disponibilidade de meses para poder você analisar, diferente de uma série única, que é aqui, por exemplo, ó, a série Z, né? Se ela for bem para trás aqui, ela vai acabar, porque é um momento que não era mais essa série, né? Do mini índice, por exemplo, olha só, por exemplo aqui, ó, já não tem mais gráfico. Então a gente, para usar esse indicador analisar, a gente usa ele numa série contínua, tá certo? Eu gosto de usar o N aqui, no final, cifrão N, no caso do mini índice e mini dólar. E é bom você sempre deixar ele ativo aqui para ele poder, o mercado, ele salvar esse histórico no seu computador. Então você operando normalmente no ativo aqui, por exemplo, o INZ21, você deixa ligado também o N para ele ir puxando o histórico, para ele ficar acumulando, porque vem da corretora não muito bem feito, tá? Se você só colocar no gráfico aqui sem nunca ter baixado aqui, ter ligado ele não vem com o histórico perfeito. Então é bom ficar acumulando histórico no seu computador. Então deixa sempre ligado aqui. Então vamos lá, você vai baixar no nosso site, na nossa área de membros, você pode ver aqui, tem várias versões, a gente está nessa versão aqui, não tem problema se você tiver em uma versão na frente, que a gente sempre vai atualizando, e você joga no gráfico distância para a média. O que ele faz, né? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, e vamos supor que você quer fazer uma estratégia com o robô com a média 7. Então aqui tem a média 7, por exemplo, exponencial, né? Já vem por padrão, close price, que é o preço, né? Isso tudo é a média móvel. E aqui que está o nosso diferencial aí. O que a gente está fazendo de diferente com esse indicador, tá certo? É o seguinte, esse indicador ele vai analisar o quanto o mercado está volátil. Tá? Como que ele faz isso? Vou explicar aqui por imagem. Vamos lá. Esse indicador ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, você vai escolher uma média móvel, né? Igual você viu ali, 7, tá? E você vai escolher também a distância da média móvel. Então vamos supor, vou colocar aqui, ó, você pode colocar com várias distâncias, 80, 90, 100, tudo com vírgula. Ou até 105, isso eu estou falando no mini índice, 110, 115, 120, 125 e por aí vai. Vamos colocar aqui 140, ó, vou subir até 160, beleza. Isso, o que ele vai fazer? Ele vai colocar essas distâncias, ó, é a distância, né? Vamos supor que está aqui, ó, vamos colocar aqui uma cor aqui, ó. Então aqui está a média móvel, vamos supor 7, né? Média móvel. E aqui está a distância, como você sabe, e funciona o nosso robô. Então aqui vamos supor que está 100. Então significa que aqui em cima passaria uma linha igualmente, né? Da distância, assim, ó, por exemplo. Essa aqui seria 110. E por aí vai, né? Vai ficando as distâncias. Isso você já conhece. Então, o que esse indicador vai fazer? Ele vai pegar esses números que você digitou e vai colocar no gráfico, né? Vai simular ali no gráfico, no indicador, todos esses números aqui.
E aí, o que a gente faz com isso? Aqui a gente tem dias para análise. O que é isso? Vamos supor, ó, eu vou colocar que ele vai analisar 10 dias. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar, neste horário aqui, por exemplo, você pode digitar o horário e os intervalos também desse horário, tá? De outros horários. Então, por exemplo, você pode começar às 9h30 até 11h30. Aí depois você começa 1h da tarde até 3 horas. Você pode fazer isso igual tem lá no robô. Então fica igualzinho que tem no robô. Então vou colocar esse horário aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 10 dias anteriores, tá certo? Os 10 dias anteriores. Vai pegar este horário, tá? E vai fazer o seguinte. Ele vai criar uma média do que passou do ponto aqui, ó, de quantas vezes cortou essa distância aqui, o Kendall, né? O que significa isso? Vamos entender. Olha só. Aqui, por exemplo, eu coloquei, vamos supor, 100 pontos no mini índice. Então, quantas vezes o Kendall passou desses 100 pontos? Aqui, ó, uma vez. Aqui ele já está fora, né? Esse Kendall já está fora. Então, ele já passou dos 100 pontos aqui. Aqui vai dar 2 vezes. E aqui também já passou. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ele cortou. Então, passou também. Aqui já não passou mais. Tá? Então, ele acaba que não conta. Aqui não, não, não. E aqui ele cortou. Aqui. Então, ele vai passar aqui a contar. 8, 9, 10. Se ele chegar e continuar aqui, ó. Aqui vai para 11, entrou para dentro aqui, fez um Kendall aqui, ó, passou de novo, então o que vai contar? Aqui vai contar 11, aqui 12, certo? Então vamos supor que isso daqui que a gente está vendo é igual a um dia. Um dia, tá? Então naquele dia passou, por exemplo, nesse número, passou, vamos supor, 50 vezes. Aí eu vou pegar naquela análise dos dias. Eu quero que analisa 10 dias. Então, vamos supor, no primeiro dia passou 50, segundo dia 60, depois, terceiro dia 53, aí depois 45, vai ter 67, no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os dias, né, obviamente, para trás, que a gente vai contar. Ele vai pegar esse número aqui, então, são 5 dias. Ele vai somar isso tudo aqui e vai dividir por 5, que é a média, né? Então, vamos supor que aqui a gente tem 250, vamos supor que a soma daquilo ali é 250, dividido por 5 dias, aí vai dar o valor, entendeu? Então, aí vai dar um valor de 50, por exemplo, aqui nessa ocasião, certo? Então, vamos lá. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou diminuir aqui, 130, 140, vou colocar aqui menos, aqui a cada 10, você pode colocar a cada 5, no caso do mini índice, no dólar você põe, né, a cada meio, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, 7, eu vou para analisar 10 últimos dias, não mexe na data que eu vou explicar o que é, o número, a hora e ok, tá? Gráfico aqui de 1 minuto, ele vai calcular. Tá? Se você for o gráfico de 30 minutos, vai dar bem diferente. Olha lá o resultado. A gente trabalha mais com 1 minuto, então vamos trabalhar nesse daqui. Então, o que aconteceu aqui? Olha só. Significa que se você colocar uma entrada na média 7 de 80, né, de entrada, ele vai ali entrar bastante, que vai dar uma média de 748,2 por dia. E que ele vai ter o candle que passou, né, da média ali. Então, imagina. Por dia, vai ter 700, mais de 700 na média. Então, é extremamente agressivo. Por que a gente usa isso? Para a gente poder entender a volatilidade no mercado. Então, por exemplo, se você quer trabalhar aqui entre 260, por exemplo, olha só, ele passou... eu gosto de trabalhar no mercado que tenha por volta de 300 por dia, nesse horário, né, que você digitou, tá? Tem um horário aqui. E aí ele vai passar 300 vezes o candle, né, da distância 130, em média 300 vezes
nesses últimos 10 dias. E se eu colocar aqui, por exemplo, 30 dias, é claro, o seu histórico tem que estar bom, tá? Não adianta se você não tem um histórico legal aqui dos candles, está faltando candle, a qualidade do seu histórico tem que estar boa, senão você vai ter uma análise ruim. Ok, aqui, olha, já mudou. Então aqui, por exemplo, eu tenho por volta de 348, certo? 130. Então, se eu colocar 130, beleza, eu vou ter aqui uma entrada mediana, né? Não tão agressiva, tá? Para você entrar no mercado aqui mais ou menos mediano. Então, isso aqui é para você conhecer o mercado, tá? Isso daqui significa os últimos dias, né? Que eu coloquei aqui, ó, últimos 30 dias, tá? Então, eu quero saber como é que foi a semana para uma semana, 7 dias. Olha lá, o mercado está aqui, ó, por volta de 300 aqui, por exemplo, 250. Você teria que colocar 140 no mini índice. Quero trabalhar mais agressivo, de 500 vezes por dia, que passa o candle, tá? Que passa, ele pode ter passado lá em cima o candle, né? E aí você quer trabalhar dessa maneira. Isso aí, ele analisa um pouco essa volatilidade, né? Se ele está passando. Isso é um modo de poder avaliar a volatilidade. Não é o 100%, esse é o santo grau, que tem que ser isso que você tem que analisar para sempre. Calma, isso daqui é um jeito de analisar nossa estratégia. Significa o seguinte, que a gente aqui, por exemplo, está gravando em novembro de 2021, mas pode ser que outro mês esteja menos ou mais volátil. E aí, o que a gente faz com o indicador? Que legal aqui, ó. A gente faz o seguinte, a gente zera, tá? Eu vou colocar outro indicador aqui para você entender como é que funciona a questão da data. Você vem aqui, ó, você deixa zerado, aí você escolhe uma data. Então eu quero trabalhar, eu quero saber como estava, por exemplo, em abril. Pronto, dia 1º de abril, que eu vi que estava um pouco mais devagar o mercado, até o dia 23 de abril. Aí eu quero checar também todos os valores que ele vai colocar ali no gráfico. Tá? Eu vou colocar aqui a cada 10, para você entender melhor. Olha lá. E o horário eu vou deixar igual. O que aconteceu aqui? Aqui já modificou bastante, né? Por quê? O mercado aqui em novembro foi desse jeito, ele está nessa volatilidade. Agora perceba o seguinte, que, olha só que interessante, o nível 120 ele tem, se você colocar a entrada 120 da média 7, ele vai passar por dia os candles 361 vezes, tá? Não quer dizer que vai dar 360 entradas, nada disso, ele vai passar. Então ele vai passar aqui, se o robô entraria aqui, trabalharia. Então ele vai passar os candles, né? Candles, vários candles ali. E aí, lá em abril, que estava muito mais lento, o que aconteceu? Olha só, o nível 120, ele estava passando, ó, metade, né? Olha só, 186 vezes, ou seja, significa que esse indicador mostra que em abril estava muito mais lento, ele passou muito menos, ou seja, os candles aqui, eles às vezes atravessavam e um pouquinho e depois voltava, tá? Então estava menos volátil, certo? Então isso que ajuda esse indicador. Você pode analisar a data que você quer, comparar com os outros meses, e aí você consegue analisar o mercado muito melhor, a sua volatilidade do mercado, tá? Então, por exemplo, vamos falar o seguinte, eu quero, aí vão eliminar essa data aqui, ó, vou colocar 2 meses, 60 dias. O que aconteceu em 60 dias? Ele já tem, ó, uma média mais próxima daquilo que eu coloquei aqui, que é a média de 7 dias, tá? Claro, vai fazer uma média maior. Se você colocar muito tempo, também não fica legal. Se você colocar 120 dias para fazer uma média, o mercado muda muito. Tá? Ele vai dar uma média aqui, ó, por exemplo, nível 120, 284. Aí aqui, ó, nível 120, 361. Então, significa que o mercado hoje em dia está muito mais volátil do que se eu pegar a média de 120 dias. Não é legal você fazer essa média. É a média boa de você analisar um mês para trás, por exemplo. Ou então você pode entender aqui, ó, você zera e aí você coloca aqui uma data específica que você sabe que estava lento, por exemplo, abril. Então vamos olhar outro mês, junho. Coloquei aqui dia 1º de junho, tá?
até dia 10 de junho. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se o mercado estava, como é que estava. Ó, o mercado estava lento. Olha só, nível 120 passou 122 vezes. Tá? Então, aí o que você tem que fazer com essa estratégia, com esse indicador? Você entende que o efeito dele é o seguinte. Eu quero entrar no mercado, vamos supor, sempre no nível 250. Quando o mercado estiver mudando, eu vou sempre entrar no nível 250, que é mais seguro para mim. Então, ó, eu colocaria na média 7, 140 de entrada. Se eu colocar, eu quero entrar da mesma forma, né? 140, volatilidade aqui mais alta, porque o mercado está mais rápido. E agora, lá em junho, o que ia acontecer? Eu quero entrar no mercado de 250 aqui, como eu falei, perto de 250. Olha o que aconteceria lá em junho, no 250. Eu teria que colocar a entrada 100 para você ter o mesmo efeito. Quase o mesmo efeito, claro. Não é 100% perfeito isso, isso é uma matemática aqui que a gente está trabalhando. Para você ter um efeito de entrada das mesmas quantidades de entrada, pensa bem, uma mesma quantidade de entrada, em junho eu colocaria a média na distância 100 e agora em novembro eu colocaria 140. Olha que interessante. Então isso muda um pouco o seu jeito de operar. Você percebe que se o mercado está tendo uma velocidade maior, o seu risco pode ser maior se você tiver aqui, por exemplo, uma entrada 100. E aí, ó, ia dobrar a quantidade de entrada. Começa, é relativo, né, a junho. Começa aqui a ficar perigoso você operar no 100, nessa sua estratégia. Claro, estou falando que não tenha que operar no 100, mas você vai entrar o dobro do que entraria em junho. Então esse indicador é para isso, para você poder analisar essa volatilidade do mercado e entender como você pode operar. Você pode escolher um número desse para operar. Perto desse, eu vou operar perto do 360. Então eu vou analisando aqui, ó, eu posso até analisar aqui, eu quero analisar 10 dias somente. Ok? Então eu vou trabalhar aqui, ó, no 300. Tudo que der 300 aqui perto, eu vou colocar aqui o meu número de entrada, 130. Você pode fazer, obviamente, aqui, você pode fazer os números aqui, ó, intermediários, 125, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 115, tá? Eu vou fazendo em 5 e 5, não tem problema, ele vai calcular certinho. Ó, 135, vamos ver como é que fica aqui, ó. Pronto, aí ó, eu quero trabalhar no 300, aquilo que tiver mais próximo do 300. Aí ó, tá aqui ó, então eu vou colocar 130. Se fosse lá em junho no 300, cadê o 300? Ó, tem aqui ó, 85, vou colocar porque tá quebradinho aqui ó, 85. Vamos colocar aqui 95 também para a gente entender, 105. Olha lá o que acontece. Eu vou trabalhar então no 85 em junho, quando o mercado está com baixa volatilidade. Aí ele vai entrar bastante. Entendeu? Então, é claro que quando você tem um mercado mais volátil, o take profit pode ser maior. Você pode colocar um take profit maior. Você está trabalhando com 130, seu take profit inicial de repente pode ser 80, 90, 100. Aí você pode buscar bastante ponto. Aí você está no outro mês que o mercado está lento e você quer entrar também da mesma forma, ó, no 300 aqui na média, você vai lá para 85, mas não quer dizer que seu take profit é maior. Você pode colocar um take profit um pouco menorzinho ali, 60, 70, não tem problema. Ele vai entrar na mesma quantidade que o mês anterior. Então isso é maravilhoso para você poder entender o mercado, entender esse indicador e usar da maneira que você quiser. Para você poder entender aqui, ó, usar com data, você analisar uma data específica, você tem que zerar o dia de análise e colocar a data que você quiser. Então eu quero janeiro, dia 1º de janeiro, até, por exemplo, janeiro aqui, ó, dia 30, você analisa, você tem que ter um histórico bom, né? E aí, ó, olha o que vai acontecer lá. Você já tem todo o resultado, quantas vezes o candle passou desses números, quantas vezes ele passou, e aí você entende a volatilidade no mercado, tá certo? Então fica esse indicador para você estudar e entender a volatilidade no mercado, para você
entender melhor como você pode entrar no mercado. A entrada do robô, aquela distância inicial, tá certo? Entender se o mercado está lento, se está rápido, se ele está modificando. Então vale muito a pena você utilizar também, colocando diferentes números aqui. Por exemplo, 20 dias. Você pode colocar aqui, ó, 20 dias. Aí eu quero usar aqui com 15 dias. Beleza, será que o mercado modificou? 120, ó, nível 120. Aqui que eu coloquei, ó, 120, 358. E aqui, ó, 353, modificou pouco. Entendeu? Então, às vezes você pega, eu quero pegar o mês passado. Eu vou pegar em outubro. Vamos ver como é que estava outubro. Do dia 1º até o dia 30 de outubro, né? 31, pronto. Aí você dá um OK. Você já vai analisar o mercado dessa maneira. Entendeu? Então, eu vou colocar 0 aqui, ó. Tem que zerar. Pronto, modificou. Então, é aqui o mês de outubro. Vamos ver o mês de novembro como foi. 0 aqui. Coloca aqui, ó, a data. Novembro, dia 1º até o dia 30. Pronto. Matou. Colocou aqui, ó. O que aconteceu no mês? Vamos colocar aqui o nível 500, por exemplo. Esse aqui é o mês de outubro. Nível 500, você entraria com 105 da distância. O nível 500, aqui ó, mais próximo, 105 também, ó, 490. Então tá bem próximo. Só que se eu colocar uma data bem diferente, igual eu falei, eu quero analisar abril. 1º de abril até o dia 31 de abril. O que aconteceu? Vamos ver aqui, ó, nível 500. Nem tem aqui, ó. Eu teria que ter um cálculo aqui, ó. Vamos começar no 60, 70. Olha lá, que diferença. Ó, o nível mais próximo aqui do 500, de repente, é o 75. Vou até colocar aqui, ó, 75. É só colocar ali que ele calcula. Pronto, vamos ver. Aqui, ó, mais próximo seria o 75. Olha só, 75 de entrada na média 7, ele daria o mesmo efeito, tantas entradas, quanto, isso em abril de 2021, quanto essa aqui, ó, de 105 em a data outubro de 2021. Então você vê que modifica o mercado, você pode modificar a sua entrada para você entrar muito melhor no mercado, tá bom? Fica aí mais um indicador aí para você utilizar com o nosso robô da RoboBolso. Grande abraço para você.